Obrigada. Obrigado. Tá? Bem-vinda, muito obrigada a você. Tá? Amigos, convido todos a compartilhar a live com seus amigos, com a sua família, que vai ser uma conversa bem importante sobre o Dia Internacional da Mulher dentro da questão da pandemia. Tá? E a professora Dalva vai se apresentar para todo mundo. Tem vários alunos aí, a Vânia, tá? A Vânia Leila, o Antônio, lá do curso de Geografia, e outros alunos que agora viraram amigos. Faça uma pequena Isso, apresentação, professora Dalva. isso mesmo, Eva. Alunos, alguns que eram alunos, eram estudantes e que ficaram como nós amigas, né? Que já faz muitos anos que nós somos amigas. Então, a gente Isso. extrapolou essa ideia ou esse relacionamento de professor e aluno, né? Como muitas pessoas conseguem. Então, gente, eu já vi que tem algumas pessoas que são amigas, né? Que já trabalhamos juntos, que já participamos de alguma coisa juntos, como é o caso da Patrícia, que mora no interior da Bahia, em Paripiranga, se não me engano, que já apareceu por aqui. A Luz, que agora há pouco estava. Então, são pessoas que a gente se encontrou nesse mundo de construção de conhecimento e continuamos amigos até hoje. Não só alunos, né? Não são só alunos, não, são colegas de trabalho também. Então, meu nome é Dalva, né? Eu fui professora da Eva no curso de História, porque eu sou formada em História e foi a minha primeira graduação. Depois da minha primeira graduação, eu fiz mestrado em Educação, que eu já era professora, né? Eu sou professora daquelas professoras formadas ainda no antigo magistério, né? Nas escolas normais. Aham. E depois, então, de fazer história, fiz mestrado. Fazer o mestrado me deu a oportunidade de trabalhar com a Eva e com vários outros estudantes, né, adultos, jovens e adultos, com esse mundo todo pela frente. E a Eva é uma menina, né, uma mulher que eu conheci menina, estudante do curso de História e que Obrigada. resolveu desbravar o mundo, né? Então, realizar os seus sonhos, trabalhar, né, e construir a vida dela de uma forma bem única. E eu acabei me tornando Obrigada, vou admiradora chorar. dela também. E eu Obrigada, continuo vou chorar, estou professora, emocionada. eu continuo professora aqui no Distrito Federal Hum, e tenho ampliado essa rede de é. construção de conhecimento, nessa rede de novos aprendizados para fora do Brasil também, né? Talvez a Eva também tenha uma influência sobre isso, né? Essa mulher que ela se tornou, né? Que é uma mulher mesmo muito inspiradora, Obrigada. né? Não tem a Oi, trabalho menor de trás papel. Não não tenho a imaginava que eu menor chorar. necessidade, né, A de falar aquilo Salete. que eu não acharia dela, né? Então, esses momentos que ela tem proporcionado com as lives Obrigada. no YouTube, no Facebook, Obrigada. são momentos Ah, muito chorando. leves, muito tranquilos, É. de muita cultura, de muito aprendizado. Então, ela tem um papel muito importante nas vidas das pessoas que já conhecem e que estão conhecendo a Eva, né? Então, esse Oh, trabalho muito, dela é um minhas trabalho que eu lágrimas estão admiro muito descendo, também. professora. Não precisa Só mais chorar, uma não, Eva, só oportunidade. fazer. Teve uma live com a Salete Bolinho. Ô, Salete, bem-vinda. E eu chorei porque meu pai e minha mãe estavam assistindo no dia. E hoje eu nem imaginava. Eu falei, ah, só vai ser. Agora estou derramando lágrimas de novo, internacional. Vai. Nossa, muito obrigada. Eu sou muito emotiva. Não sei se você lembra, mas na minha monografia eu chorei muito porque eu não recebia a nota, foi não sei para onde a nota, e eu só chorando no dia. Ai, muito obrigada, professora Dalva, estou muito orgulhosa e honrada com suas palavras, tá? E Mas você é amigos, ia merecedora. chorar. Muito obrigada. E fizemos várias lives no passado sobre turismo aqui, como você assistiu, e hoje nossa live bem especial, que é homenagem a nós mulheres, né? Eu não sou mãe, mas tem mães aí, como a Emanuela, lá de Portugal,
o Júnior, o Bechel, que entrou agora, Merhaba Bechel e tantos outros. O Bechel me pegou chorando. E tem vários turcos que sabem português que estão assistindo nossa live, tá? E professora Dalva, agora você me falou, fiquei até sem raciocínio. Como você vê a questão da mulher agora nessa atualidade, nessa questão 2021, assim, com tantos problemas que já passaram? Quando você me convidou para falar sobre este assunto, Aham. automaticamente eu pensei nessa questão da pandemia, que é o que está Isso. muito presente, o que a gente está vivendo com muita intensidade, né, todas as dores da pandemia, né, e todos os aprendizados também dessa pandemia, né, que são Aham. aprendizados que estão sendo, que a gente está construindo através da dor mesmo, né? Da dor da perda de Isso. parentes, da dor do adoecimento, né? Da dor do isolamento, e as mulheres têm falado, as mulheres amigas têm falado muito sobre isso, né? As dificuldades que elas têm enfrentado durante este momento de pandemia. Então, para ser mulher desbravadora, não necessariamente tem que ter filhos, né, Eva? É Nós sabemos que verdade. as preocupações das mulheres, independente de terem filhos ou não, elas estão sempre muito relacionadas ao cuidar do outro, né? Ao se preocupar com o outro. Então, independente de ter filhos ou não, né? De ter parido filhos ou de ter construído famílias de outra forma, mas nós todas temos uma educação quase única, né? Nós somos preparadas para cuidar, né? E é um papel nobre, mas que a gente tem que saber conciliar nesse mundo moderno que a gente vive, porque nós temos que cuidar de todos e precisamos cuidar de nós também, né? Então, precisamos cuidar do nosso trabalho, cuidar dos nossos conhecimentos, cuidar das nossas ideias, dos nossos sentimentos, cuidar de nós mulheres, né? De nós profissionais. Então, nesse momento, isso parece que tem sido, apesar de ser uma discussão, né, que as mulheres já vêm fazendo há muito tempo, há mais de um século, que durante a Revolução Industrial, né, que as mulheres queriam creches, queriam escolas para colocar os filhos, né, porque elas eram cuidadoras, então precisavam de dividir esse trabalho de cuidar dos filhos, de cuidar da família com alguém. E aí elas começam a reivindicar estes espaços, né? Então, a Aham. escola é uma reivindicação feminina, né? Uma reivindicação da mulher. E agora, durante a pandemia, a gente vê muitas mulheres sem este apoio de trabalho que é a escola, né? Porque a escola, Isso. além de acomodar as crianças, ela ensina, socializa, ela Isso. prepara para a vida, né? Não que as mães não Isso. sejam capazes de preparar para a vida, mas as famílias não preparam sozinhas seus filhos. E muitas vezes, quando a gente fala em família, a gente está falando mais da mulher do que do papel da mulher e do homem dentro de casa. Até porque existem muitas famílias que são compostas por mulher e filhos, né? Por mulheres e filhos, porque às vezes é a avó, a mãe e os filhos, né? E a Nem filha? sempre nem sempre essa figura masculina ela é presente, apesar de que isso tem mudado, né? Mas Não. a forma mais significativa ainda é essa forma, nessa composição de que as mulheres são mais responsáveis do que os Para pais, do que cuidar, os né? homens, isso, do que os maridos, do que os namorados, né? Então elas acabam tomando para si e a sociedade acaba colocando mais para elas mesmas essa responsabilidade. Então, durante a pandemia, eu ouvi muitas mães falando que estavam acumulando o papel de mães, né, de cuidadora dos filhos, e além de Isso. cuidar dos filhos, como se cuida normalmente, ainda tiveram que ser professoras dos filhos, né, porque o filho estava sem esse apoio do profissional, né, na escola, Aham. mesmo com a educação à distância. Então, muitas mães tiveram que se ocupar desse novo papel, e muitas mulheres trabalhadoras, né, tiveram que dispensar o trabalho da colaboradora dentro de casa, nos seus escritórios, e tiveram que acumular
esse papel também, né? Então, o que a gente tem ouvido muitas mulheres falarem, né, que elas estão mesmo muito cansadas neste momento de pandemia. Mas, ao E já mesmo tem tempo um que a gente ano, né? Já tem um ano. Exatamente. Então, ao mesmo tempo que a gente observa essa mulher cansada, dizendo que está cansada, que está estressada, está saturada do excesso de trabalho que coube a ela durante a pandemia, a gente tem observado que são elas, se a gente for olhar as pesquisas, por exemplo, na saúde, quem são as pessoas que estão na linha de frente cuidando dos doentes com coronavírus ou não, mas quem são essas pessoas que estão na linha de frente? A maioria tem, inclusive, porcentagens, né, que apontam para mais de 90%, 95% de pessoas que estão na linha de frente do coronavírus são mulheres, né? Então, me parece, Enfermeira, médicas, né? leva a gente a inferir que durante os grandes problemas da humanidade, os problemas que a humanidade enfrenta, quem está quem está na linha de frente são as mulheres, né? São elas que estão neste momento nos hospitais, elas que estão ocupando várias funções, e apesar disso tudo, né, apesar deste excesso de funções, são elas que não desanimam, né? Então, É em muitos verdade. momentos, são elas que seguram as pontas das famílias nos momentos de dor e de perda, né? São elas que alimentam a família em todos os sentidos, né? Alimentam emocionalmente e que colocam a comida na mesa, literalmente, né? Então, e isso não é uma coisa só de agora, desse momento do coronavírus. Se a gente for olhar outros, tanto da história recente, né, da história da humanidade Como da, recente, quanto de como da tempos história passados, antiga. isso, nem muito É o antiga, fato né, de da Maria, história, né? isso, da Foi história o mais fato de recente. Maria, né? A Maria é cuidadora, é a mulher que cuida de Jesus, né? Dentro da questão cristã, né? Bíblica. Então a mulher vem como uma protetora, chorando no leito do seu filho o tempo todo, bem da antiguidade até nos dias atuais. Vou só enviar um abraço aqui para Eminete, eu deixei com o Lenderim, Yaxamar, e o Castlepou, tá? Muito obrigado. O Castlepou também é educador e tem um grupo no Facebook onde eu administro também. Muito obrigado, Manuela. Muito obrigado, Bruno, Salete, Bolim, todos que estão participando. E, professora Dalva, dentro da questão agora da pandemia, você também é professora, orientadora, e a questão assim, da internet, como é que está o uso da educação, que no Brasil é complicado, né? Que nem todo mundo tem essa possibilidade de estudar via internet. Como é que está fazendo isso, Olha, organizando? Eva, você sabe, eu, né, nós todos sabemos que no Brasil tem muita desigualdade social, né? Então, o que a Social. gente tem observado é que tem famílias que estão conseguindo caminhar com os seus filhos com uma certa tranquilidade, né, que inclusive a diferença entre o presencial e o não presencial, essa forma à distância, essas crianças e esses jovens estão aprendendo normalmente, mas a gente, aqui mesmo no Distrito Federal, né, a gente observa que existe uma realidade diferente daquelas famílias que não têm acesso à internet de jeito nenhum, e que o acesso é muito limitado, né, que usam celulares com créditos, e daí você sabe que é muito mais difícil, né, você manter a conexão e você conseguir sustentar esses créditos no celular para usar a internet por muito tempo. Então, aqui no Distrito Federal, a Secretaria de Educação disse que iria distribuir chips, encontrar uma forma para resolver, mas essa fórmula não foi colocada em prática. Então, a gente tem sim uma parcela grande da população em idade escolar com dificuldades de acesso à internet e usando material impresso, né? A educação à distância por material impresso, ela também pode acontecer, mas o problema é que a falta do professor para orientar neste processo o processo fica muito complexo, como você falou, né, que você, não sei se foi agora ou se foi no outro vídeo que eu vi, não, nós duas conversando, você falando sobre Sim, a questão conversamos.
do número de analfabetos que a gente tem no Brasil, né? Principalmente no Nordeste, que é o meu Exatamente. estado, o Maranhão, Aqui no né? Distrito Federal, o Distrito Federal é considerado como área livre do analfabetismo. Mas se você chega em lugares como, por exemplo, na estrutural, você observa que tem muitos pais de alunos que não sabem escrever o nome, né? Então, como esses pais podem orientar os filhos nas atividades impressas ou até na internet? Não tem condições. Então, nós vamos continuar tendo aí uma desigualdade muito grande. E, né, uma outra situação, né, que a gente, você até fala, né, principalmente no interior do Ah, Nordeste, mas no interior do Nordeste, a gente tem observado também que a situação não é mais aquela que era há pouco tempo atrás, né, há uma década e meia atrás. A gente observa que jovens, adultos e crianças que moram na roça, no interior, no Nordeste brasileiro e nos outros interiores do Brasil, que têm acesso à internet, uma internet de qualidade, né? Então, eles estão tendo acesso a essa educação remota e com uma certa qualidade, né? Então, não perderam tanto assim. É lógico que os lugares mais pobres do Brasil são aqueles que enfrentam mais aham, dificuldades agora, aham. né, como tem enfrentado Professora sempre. Dalva, a sua voz está cortando. Hum, Tá, a Patrícia Santos. Oi, Patrícia Santos. Sua voz está cortando. vamos ver então se Está me melhora, Eva. ouvindo? Melhorou? Oi, Patrícia. Agora Melho- melhorou. A Melhorou? Patrícia Santos está mandando saudação, professora Dalva. Depois eu vou olhar os Melhorou agora. comentários. Oi, Eu vou olhar todos os Patrícia. Viu? Hoje comentários nossa professora dando aula aí. para reencontrar essa turma toda. A Os gente está alunos falando, que estão aqui participando. a gente está falando sobre o interior do Nordeste. Está me ouvindo, Eva? Está cortando, está cortando, está cortando. Agora travou. Travou um pouco. Algumas pessoas travaram também, ou só o da professora Dalva que travou? Ou é a internet, ou foi alguma conexão? Então, a professora Dalva travou. Vamos esperar um Voltou, Eva? pouquinho. A professora Dalva é historiadora, pedagoga também. Voltou a voz um pouco, mas a imagem está. Para mim, aqui a imagem está parada. Está me ouvindo, professora Não, Dalva? voltou tudo normal. Inclusive, a sua Está me imagem deu ouvindo? uma cortada, mas voltou também. Agora voltou. Dá para a gente continuar. Então, Eva, eu Voltou. estou te falando Dá. do interior do Nordeste brasileiro, que nós Do estávamos Nordeste. conversando. Então, não é mais aquela realidade de alguns anos atrás, né, de que é lógico que a gente ainda tem, sim, muita dificuldade, mas o interior do Nordeste ainda tem dificuldades, mas não é aquela realidade mais de que dificuldade para todos, né? Muitas cidades Isso. no interior do Brasil, e particularmente no interior do Nordeste, estão conseguindo fazer a educação à distância, educação com material impresso, bem feito, né? Estão conciliando as duas coisas, né? EAD com material impresso, e estão conseguindo avançar, né? Construindo o seu próprio jeito de ensinar e aprender nesses locais. Agora mesmo tem uma amiga minha que entrou nessa live, não sei se ela continua, a Iraci, né? A Iraci mora no interior do Maranhão, né? Mas ela tem Oh, acesso a todo tipo de a informação. Leila também. A Leila, A acho que nós Leila já também. trabalhamos juntas. A Leila acabou de entrar do Maranhão, de São Luís, e ela fez uma pergunta, assunto abordado bem colocado pela professora Dalva. Muito obrigada, Leila. A Leila vai ser nossa Obrigada, próxima Leila. Acho que a Leila nós já entrevistada. trabalhamos juntas, se for quem eu estou pensando. Então, Eva, Ah, essa minha amiga, né, que está no interior do Maranhão, como a gente é mais próxima, então ela me conta como está sendo a escola dos filhos. Ela trabalha, né, ela é de um grupo de mães em Araiosas que trabalha com o pessoal do IFB, do IF, né, do Instituto Federal IFB aqui em Brasília, do Instituto Federal do Maranhão.
E então eles se comunicam por grupos de WhatsApp, né? Ela tem todas as informações lá no interior do Maranhão, as mesmas informações que nós temos aqui, né? Que você tem Em aí. Brasília. Então, Isso, ela em está Brasília. conectada com o mundo da mesma forma que nós estamos. Então, essa É, ideia, né, de um Nordeste ainda sem acesso, ela não é uma ideia 100% real mais, né? Ela já é uma ideia não. que no interior do Maranhão, em lugares difíceis. A primeira vez que eu estive em Araioses foi, se não me engano, em 1999 ou 2000, não sei, a Iraci sabe, que foi quando eu a conheci. Então, eu fui acompanhar um programa da Universidade Solidária e Uhum. tinha muitas crianças passando fome naquela região, né? Nossa, Muita dificuldade de... lembrando que muitos alunos também comem, almoçam na escola. Quando eu era professora lá no Goiás, tinha o Mais Educação, que eu não sei se ainda permanece, quando eu era professora, que os alunos almoçavam e tomavam café e fazia praticamente 3 refeições na escola, que eram os mais carentes. Que também na pandemia com isso, eu não sei se o governo está entregando, além do auxílio, entregando cesta básica, alguma coisa assim, Sim, Eva. para satisfazer a família, né? Alimentar um pouco a família, É, porque a cesta não sei se básica é cara no dizer, Brasil. não sei se dizer como todos os municípios estão tratando isso, né? Mas tem muitos municípios que aquela alimentação que era reservada para as escolas, ela está sendo distribuída para as famílias das crianças que já recebiam benefícios através da escola. Mas a gente Ah, sabe que isso não é uma situação 100%. O que a gente tem observado no Brasil é sim o aumento da fome, né, o maior desemprego das mulheres, né, porque essas mulheres que durante essa pandemia, muitas tiveram que deixar o trabalho porque não tinham onde deixar os filhos, porque as creches estão fechadas, porque as escolas não estão funcionando. Eu não quero dizer com isso que tudo tem que abrir, não, né? Mas tudo tem que aham. retornar, porque as pessoas, isso aí é uma outra discussão, né? Porque Isso, eu não aqui também é sou igual. Pois é, eu não sou Uhum. a favor da gente mandar todo mundo para a escola, num país em que o governo não reconhece a situação em que nós estamos, que a quantidade de pessoas que estão morrendo é essa quantidade alarmante, que inclusive o mundo fechou as portas para o Brasil. O Brasil, Você aqui mesmo a Turquia fechou. O Antônio Severino colocou, também foi seu aluno, o Antônio Severino, do curso de Geografia, lá do Projeção. Aumento do feminicídio, que ele colocou. Tá essa questão triste. Aqui na Turquia, por exemplo, as escolas abriram essa semana, segunda-feira, mas como eu já tinha conversado com você antes, abriu um tempo passado, fechou e agora abriu de novo, porque o aumento da coronavírus aumentou com a questão da escola aberta. E, professora Dalva, lembrando que muitas mulheres que são diaristas, né? Então, eles não tinham carteira assinada, não tinham um plano, né, de sair do trabalho e ter garantia de desemprego, né? Como fala? Aí, seguro-desemprego. seguro-desemprego. Uhum. Isso, porque muitas mulheres, por exemplo, da cidade da estrutural, por exemplo, que tem a questão da educação mais com a educação mais primária, então a maioria trabalhava como diarista. Então, carteira assinada, essas coisas é um pouco complicado nesse momento tão difícil que o mundo está passando. E aí pesa sempre para o lado mais do lado social mais baixo, digamos assim. É aquela velha história, né? A corda arrebenta sempre do lado mais fraco, né? E o lado mais fraco são essas pessoas mais vulneráveis, né? A gente sabe disso. E então é por isso que a gente está vendo no Brasil, né? O Brasil tinha saído daquele chamado mapa da fome e retornou para o mapa da fome, né? Então, se nos interiores do Brasil os municípios estavam conseguindo melhores resultados, até aqui mesmo no Distrito Federal, nas grandes cidades como São Paulo, a população de rua aumentou muito, junto do desemprego, junto da fome, né? Na Então, nós estamos pandemia. vivendo
uma situação econômica e social que eu, por exemplo, imaginei que a gente não retornaria para ela, né? Que isso era coisa dos anos 70, né? De que essa situação mesmo. E, de repente, nós retornamos, né? E se você... Eu estive em São Paulo, estava com 2 amigos hospedados na minha casa, 2 amigos angolanos, e eles passaram aqui, eles vieram para o Brasil para ficar 40 dias, o ano passado, em fevereiro, Ah, e aí foi decretada a pandemia, eles ficaram por aqui até dia 22 de janeiro. E aí eu tive que ir com eles em Guarulhos, né, no aeroporto de Guarulhos, aí nós fomos aham. juntos, então eu tive a oportunidade de dar uma volta ali em algumas ruas de São Paulo, e lá sempre a população de rua foi muito grande, mas a população de rua em São Paulo hoje está muito maior do que há 2 anos atrás, quando eu estive nos mesmos lugares que eu passei. Quando eu estive em São Paulo, há 2 anos atrás, participando de um congresso, né? Então, Há 3 anos já é difícil. aqui no Distrito Federal, né, a gente já não via pessoas dormindo na rua, né, o serviço social já conseguia estabelecer um auxílio regular para essas pessoas. Agora não, né? A população de rua no Distrito Federal também aumentou muito, né? E isso Nossa. aumenta por todos esses problemas, né? E nós temos um governo que não reconhece que nós estamos vivendo uma pandemia, né? Nós temos esse governo que não se responsabiliza em adquirir vacinas para a população brasileira. Então, você tem ouvido, né, e todas as pessoas têm se informado sobre essas questões. Então, tudo isso gera muita insegurança no Brasil. E aí, quando a gente tem, né, um líder, né, um presidente, com o discurso que ele tem, a gente acaba afastando também outros investimentos que a gente poderia ter no Brasil, né? O Brasil deixou de exportar o que ele exportava, o volume de produtos que exportava. O Brasil não é mais um país seguro para investimento, e isso também gera desemprego. Não que eu seja a Gera favor dessa desemprego. economia neoliberal, né, mas antes de ser a favor ou não dessa economia neoliberal, é o prato do ser humano que está vazio, né, e ele Está está vazio. vazio por uma série de fatores. O principal deles, no meu ponto de vista, né, nós estamos sendo guiados por um governo que não é responsável, né, que não assume suas responsabilidades e nem apresenta alternativas para a gente sair do caos que nós estamos vivendo. E esse É caos, muito complicado. pois é, Ah, pode falar, aí a gente professora Dalva. E esse caos, a mulher sente mais, né? A mulher acaba sentindo, as pessoas em geral sentem muito, mas a gente tem observado que nós, mulheres, carregamos uma carga de responsabilidade maior em relação a esse caos, né? Então, isso gera É. para nós problemas também, né? Problemas de saúde, né? Inclusive de saúde mental, né? Problemas de Psicológico, saúde isso. emocional, exatamente, né? Porque são muitas responsabilidades. E essas responsabilidades que nós assumimos agora, que a gente tem observado, que não é uma responsabilidade só da mulher brasileira, né? Existem outras culturas, outros países que as mulheres chegam a ter mais responsabilidades com as famílias, até em termos de proporção, mais do que a mulher brasileira, né? Então, Tá. isso Quando você acarreta para visitou nós a... mulheres um peso muito grande. Muito grande. Quando você estava com seus amigos de Angola aí no Brasil, né? Quando você foi para Angola, na África, assim, você sentiu também essa questão da mulher assim forte lá de ser a mãe, de ser o pai, de ser a dona da casa Olha, Eva, na África? senti. E numa situação muito mais. A Luz, não sei se ela está aqui ainda, ela é uma moça que é uma moça também, uma figura muito interessante, é uma feminista angolana. Ela trabalha com teatro lá em Angola. Ela poderia até falar sobre isso melhor do que eu. Mas o que eu observei que em Angola é o preconceito em relação à mulher, ele é mais forte que no Brasil. E as responsabilidades da Nossa, mulher também são maiores do que no Brasil, né? Então, é um país que enfrenta mais dificuldades econômicas do que o nosso,
né? Não vou dizer o que um é melhor que o outro, não é isso. Os problemas que nós temos aqui no Brasil, eles enfrentam lá em Angola, e o que Todo eu sempre dia. coloco só que as formas desse enfrentamento são diferentes, né? É por questões culturais, por questões geográficas, mas a mulher angolana, ela é uma mulher que sofre também muito com preconceito, né? Ela sofre muito com o machismo, e mais do que a maioria das mulheres brasileiras, né? Então, É a mulher a do Brasil situação da mais mulher lá é uma liberal, situação né? de risco maior do que a nossa aqui, em termos de proporção. Como, Eva? Assim, mas você andou na rua, se sentiu tranquila, assim, segura em andar em Angola? Não, não é um lugar que, principalmente uma mulher diferente. Lá eu sou uma pessoa diferente, É né? A gente até brinca. extraterrestre, Lá é extraterrestre. diferente a ponto de. É como aqui, né? Crianças que nunca viram pessoas negras, né? Como na Europa, por exemplo. Eu já vi africanos na França comentando que a criança viu e assustou, porque nunca tinha visto uma pessoa negra. Então, o meu caso lá, apesar de eu ter Ao descendência contrário. africana, descendência negra, o meu caso lá foi exatamente esse, de criança me ver na rua e levar um Querida. susto. Eu fiquei a pessoa mais triste do mundo, porque Ah, imagina a eu Débora. que Mas sempre concluía. eu que sempre trabalhei com crianças, né, que a minha primeira formação foi para trabalhar com crianças no magistério, e de repente uma criança no meio da rua grita quando me vê, né? Então a gente observa que o mundo ainda precisa muito de conhecer a diversidade, né? Que eu conhecer o outro e o outro me conhecer também, né? E olha que eu nem sou tão branca assim, né? E uma criança teve Mas, medo de mim, mas porque não está acostumada a ver pessoas diferentes dela, né? E a mesma coisa acontece aqui, né, no Brasil, tanto adultos quanto crianças, às vezes não têm medo, mas fazem chacota com crianças índias, né, com isso, isso. pessoas diferentes. O Então, em termos famoso de bullying, mundo, né? exatamente, em termos de Até mundo, a mesmo na gente precisa. estrutural, as pessoas do Guará, que um amigo meu, professor, disse que tinha muito preconceito os alunos do Guará com os alunos da estrutural. Chamava Ainda existe preditório. isso. Mas não são só os alunos, não. É um preconceito social mesmo. É um preconceito para De- todo tipo de atendimento. Né? Existe sim um preconceito da população da estrutural. Existe sim, eu vivi isso na minha época de juventude, quando eu era universitária, o preconceito com moradores da Ceilândia, porque eu morava na Ceilândia, e para quem não sabe, Eu Ceilândia, aqui no também Distrito morei. Federal, Eu também é uma morei na região. Ceilândia. Pois é, uma região administrativa, o CEI, né, de Ceilândia, significa Nada. Centro, Comissão de Erradicação de Invasões. Então, isso já Obrigada. gerava É. preconceito, né? E eu vivenciei isso estando em universidade pública e universidade privada, né? Às vezes, não, vamos marcar tal coisa porque a Dalva mora lá na Ceilândia, né? Dificuldade. Se, na verdade, eu não tinha dificuldade para me inserir em determinadas atividades, eles que moravam mais próximos tinham mais dificuldades em se inserir nas atividades e participar do que eu, né? Mas essa coisa de mulher periférica, a gente conhece bem como é esse preconceito. E os estudantes da estrutural, os estudantes, as pessoas em geral que moram na estrutural, vivenciam isso no Distrito Federal, como nós Todos os vivenciamos em dias. relação à Ceilândia nos anos 80, nos anos 90. Então, É. muito. Só mandar um beijo para a Giovana Lemos, que foi a nossa entrevistada do dia 21. Aqui a Giovana mandou saudação também, depois você vai ler e responder. Muito obrigado, viu, todos que estão participando. Jojo, Savá, Jojo lá da França, o mundo inteiro está com a gente. Tinha até amigos da Tailândia, a Giovana agora dos Estados Unidos, de Portugal, a Manuela, de Pernambuco, o Bruno, a Leila lá de São Luís do Maranhão, que você acha que Então, é a trabalhou com Leila mesmo que ela. nós trabalhamos juntas.
A Leila, nós trabalhamos juntas em 2012, né? Eu estava acompanhando o Brasil Alfabetizado no Maranhão. Ela, eu não me lembro em qual estado ela estava acompanhando, mas a Leila acompanhava em outro lugar. Tem outras pessoas muito queridas que estão aqui, né? A Mônica, a Pois é. Laurimar, que é uma amiga que eu conheci num grupo do Facebook. Ela mora no Rio de Janeiro, é professora no Rio de Janeiro, num grupo de professores no Rio de Janeiro, e de lá para cá a gente tem conversado muito. Só falta passar essa pandemia para a gente poder se encontrar de verdade, né, Marca todo em mundo outro... para vir na Turquia, marca todo mundo para conhecer É, a né, Eva? terra Vamos de chegar São aí todo mundo. o Santo Guerreiro, que todo mundo está agora em cima nessa pandemia. Eu recebi muita mensagem, assim, no início, um ano atrás, muita mensagem de corrente de oração. Santos, eu sou católica, eu vivo aqui em terra islâmica, mas eu sou católica. Então, todos vocês se reúnem e venham conhecer a terra de São Jorge, o Santo Guerreiro, né? Eu até brinquei com você, vamos devagarzinho, que a fé não costuma falhar, não foi? Na hora. O São Jorge também é um dos preferidos da Laurimar, né? Ela está dizendo aí, Dalva, estou aqui. Então, beijo para Ai, Dalva, você, tá Laurimar. bem-vinda. Ela que é uma Bem-vinda. professora, né, ela é uma professora do Rio de Janeiro, eles estão vivenciando lá uma dificuldade muito grande também, porque foi definido pelos governos de lá que as escolas deveriam retornar e os professores resolveram entrar em greve, né? Então, Ah, tá. E no caso, assim, como você conversou com ela, quem mora, assim, por exemplo, na Rocinha, né, nesses lugares que são mais distantes, ou as aulas continuam também online, igual, por exemplo, acontece na Estrutural, que é a cidade carente de Brasília? Eva, não sei te falar sobre essa especificidade, nós não conversamos sobre isso, né? Talvez Mas ela deve ser tenha essas parecido, né? informações. Uhum. Mas Mas nós deve ser não conversamos parecido. sobre isso, não. E a gente sabe, Jardel da né, Eva, a maior Capadócia. parte, grupo de professores, né, o grupo de educadores, o maior número de educadores no Brasil, principalmente da educação básica, são mulheres, né? No ensino superior ainda Isso. existe uma inversão, né, que hoje em dia, de serem mais homens que mulheres, né, dos salários também serem diferentes, né, no ensino superior os salários serem maiores do que na educação básica, mas a educação básica no Brasil, ela é de longe feita por mulheres, né? Por mulheres trabalhadoras, né? Mulheres que estudam, que trabalham e que ensinam e aprendem. Isso. Eu, quando Olha eu aí, estava Georgia da fazendo Capadócia. a Jardel da Capadócia, como é? Lauriná. Lauriná é Laurimar. onde eu moro, viu? Laurimar, é onde eu moro, viu? Aqui é a Igreja de São Jorge, que foi descoberta ainda no século VI. Ela fica 10 minutos de onde eu moro. Eu tenho até um vídeo no YouTube, já aproveitando, que fala a história de São Jorge, que vai ser agora em abril, a festa de São Jorge. Então, já convido todo mundo a participar do meu canal no YouTube, Eva Oliveira História Cultural. E amigos que estão participando, também convido vocês todos a compartilhar a live com a professora historiadora Dalva de Oliveira. Compartilhe com a família, compartilhe com os amigos. Compartilhe conhecimento. E, professora Dalva, a gente falando da questão da mulher na pandemia, a questão, hoje em dia, a questão também da tecnologia. Então, mesmo as que são mais carentes, que estão com a tecnologia, como diz, mais calma, mas também tem esse fato de, hoje em dia, usar a mulher ficar bonita pelos aplicativos, né? Pelos filtros. E é uma coisa que acho que na pandemia foi usada muito. Você observou isso também? Não, Eva, não, não é, esse não é muito meu foco de De observação, usar. não. Eu acho que Ai, tá. você tem mais esse É, olhar do que eu. não, Tem porque essa... eu sempre fico olhando, né? O Facebook, o Instagram, a gente sempre, quando tem um tempinho, vai na rede social, em vez de ler um livro, vai na rede social. Mas eu faço um outro trabalho também na pandemia, que eu customizo roupa. Essa blusa mesmo que eu estou com tecido que a minha mãe me deu e eu fiz. Ela bordei, fiz tudo à mão. Você é uma Então, artista, Eva.
Eu gosto muito de costurar. Então, nessa pandemia, eu observei que as mulheres estão usando muito filtro, direto aparece filtro de borboleta, de cílios e etc. Então, essa questão da vaidade, eu acho que aumentou muito. Mesmo estando na pandemia, as mulheres não se cuidando, colocam um filtro lá no celular e aparece linda e maravilhosa. Não tinha aquele desenho dos Jacksons? Sim, Muito sim. antigo. Aí então, eles eram muito tecnológicos, né? Então um dia ela precisava falar com alguém, colocou uma máscara rapidão. E aí foi falar com a pessoa, sabe quando você acorda assim? Aí colocou uma segunda máscara e aí foi falar. Então, o uso da tecnologia. Então, essa tecnologia agora, com essa mulher mais contemporânea, né? Que você falou da mulher lá do período da Revolução Industrial, quando saía do campo para trabalhar nas fábricas e queria creche e tudo para deixar os filhos, e começa as greves. E agora essa mulher contemporânea, 2021, digamos assim, é uma mulher tecnológica cheia de filtros. E além dos filtros, muito estética. Quem tem mais dinheiro tem os lábios maiores e muito estética. Quem está me acompanhando aí sabe o que eu estou falando, né? Então, essa mulher agora, você vê também como uma mulher assim, digamos, não artificial? Assim, você Ah, acha que é, agora não, eu acho que quem é artificial, né? Quem gosta de. Não é nem uma questão de ser artificial, né? Quem gosta de muita maquiagem continua usando muita maquiagem. Quem não gosta eu sou, continua não usando, né? Quem, não é nem que não gosta, é que não dá muita atenção para esse tipo de coisa. Né? Porque tem muitas mulheres que gostam muito de maquiagem, são extremamente inteligentes, participativas, né, e colaboram com o mundo, e tem outras mulheres que não gostam de maquiagem, são muito inteligentes, muito participativas e colaboram com o mundo. Eu acho que tem é espaço, né, para verdade. todo tipo de comportamento. Mas você falando nas maquiagens, né, tem muita gente usando nas redes sociais para as lives bastante maquiagem para parecer mais mulher, né, que é o caso das trans, né, e é, tem muitas aí fazendo lives políticas, lives de culinária, né? Então é um pessoal eu acho que tem espaço para todo tipo de gosto, né? Todo tipo de Usando. gosto, todo tipo de vaidade, né? Tem espaço. E para quem não tem também, né? Esse tipo de preocupação. Não é isso que nos qualifica, né? Isso nos chama a É atenção. verdade. Eu acho bonito, eu acho Pois é. bacana. E cada um A tem sua Leila, beleza, né? Tem gente que gosta de ressaltar essa beleza com maquiagem, com roupas, e outras pessoas não, né? Então, tem espaço é, para todas as a, tribos a, nesse mundo, né, tecnologizado que a gente vive. isso. E professora Dalva, como a gente foi professora, né? Você também foi minha professora, depois foi professora mais no futuro, no passado, que agora já é passado. O caso das meninas, né, na escola, sempre na minha turma eu observava que elas eram mais participativas, tirava notas melhores e sempre foi mais batalhadora mesmo já criança, porque eu peguei tanto aula do ensino fundamental como do ensino médio. E de vez em quando alguns encontro no meu Facebook e fala, professora, agora eu sou historiadora. Teve uma que foi historiadora, a Sara, e teve um aluno meu que ficou médico, tá? Mas assim, onde eu dei aula, teve uma aluna minha que foi dar aula no meu local. Assim, porque eu já fui Uhum. começar a dar aula no ensino médio já no final, não assim, né? Então, você acha essa questão, assim, das mulheres sempre já na escola querer se destacar? A gente tinha uma época no Brasil, né, que escola era só para os meninos, né? A escola não era para as meninas. E, inclusive, as famílias investiam na educação dos meninos e não investiam na educação das meninas. Agora, não, a gente vive uma inversão, né? A gente tem, não que as famílias estejam investindo, não é isso. Né? Não é, mas a gente observa que isso está menor, né? Isso é menos patente, né? Menos forte
muito menos forte do que em outros momentos. Mas as mulheres estão sim estudando mais, né? Elas estão se formando mais. Isso não é eu que digo ou você que levanta essa questão. As estatísticas dizem isso, né? Que as mulheres elas estão estudando hoje no Brasil muito mais do que os homens. Isso é uma pena, né? Tem um livro que eu li quando eu ainda era adolescente, eu estou olhando porque esse livro está aqui perto, é, Próximo. Se Me Deixam Falar. Quem escreveu este livro é uma jornalista, ela fez a partir de entrevistas de uma mulher boliviana. O marido dela era mineiro na Colômbia e ela é esposa dele. Então, ela falava sobre isso, né, sobre essa questão do trabalho do homem e do trabalho da mulher, e reconhecia o trabalho da mulher tão importante quanto o trabalho do homem, mesmo ela estando em casa, porque ela queria dar todo aquele apoio, todo o suporte para a família toda. E o acesso à educação para a mulher, ela fala, né, no livro que também era um acesso negado, né? Então, as mulheres não tinham muito acesso A educação. à educação, à formação escolar, à formação universitária. E hoje a gente percebe, inclusive nas universidades, que era diferente há pouco tempo atrás, pouco que eu digo, quando em história falar pouco né, a gente Isso. entende, né, Eva, mas os outros às vezes não entendam, né? Quando a gente fala pouco em história, a gente está falando em algumas décadas. Quando a gente fala muito em história, a gente está falando em séculos, em milênios, né? Então, são tempos um pouco diferentes do que a gente diz no normal. Mas até 20 anos atrás, no Brasil, por exemplo, o ensino superior entravam mais mulheres do que homens, né? Hoje não. Hoje, ao inverso, as profissões que antes eram profissões só para homens, que eram as profissões de destaque, que são até hoje, né? Medicina, as engenharias, engenharia. o direito, são profissões que cada vez mais as mulheres jovens, as mulheres de meia idade, estão conquistando espaços de estudo e de trabalho, né? Então, mas isso porque na educação básica elas também estão reprovando menos, estão se esforçando mais, porque é cobrado da Estão mulher esse engravidando comportamento menos, né? diferenciado. Engravidando menos, porque antes a gente via muito na escola adolescente já grávida terminando o ensino médio, né? Agora acho Uhum. que menos. O controle de natalidade, eu acho que está Não, isso mais não é bem o forte. controle de natalidade, né? O controle de natalidade é uma outra história mais Não, complexa. não, eu Talvez, falo assim, pode concluir. talvez isso se deva à melhor informação, tanto dos adolescentes quanto das famílias em relação à gravidez na adolescência, né? As formas de evitar, de educação sexual mesmo, né? De formação para a vida adulta. Então, como isso tem se tornado menos tabu, provavelmente, aí eu não posso afirmar nada sobre isso para você, que para afirmar a gente tem que, né, teria que dar É, uma na pesquisada sobre o escola, assunto. na escola 417 tinha, como se diz, aula, né? Que eles iam sobre essa questão de se cuidar do corpo para não ter doença, não ter uma gravidez indesejada e concluir os seus estudos. Então, iam Isso. e faziam lá uma apresentação que eu acho que na sua escola também aparece. Isso quando eu Sim, estava sim, dando aula em 2011, quando eu estava dando aula na porque 417 da saúde, Santa Eva, Maria. saúde no currículo, né, aprender sobre saúde na educação básica é um componente importante. Teve uma época que era até, agora não sei como é que está isso, mas teve uma época que era nesses anos aí, nos anos 2000, era chamado um tema transversal, né? Então, educação sexual faz parte de saúde, né? Da saúde do corpo mesmo. E eu acredito que isso tenha contribuído para muitas jovens, né, aprenderem a se cuidar e muitas famílias também aprenderem a lidar com a temática, né,
educação sexual Aham, enquanto aham. saúde, né, enquanto saúde reprodutiva, e isso oportunizou muitos jovens, né, tanto meninos quanto, e principalmente meninas, de entender que eles podem escolher o momento, a hora de ter filhos, e isso acaba contribuindo com a formação da mulher, né? Então, é, ela poder escolher, poder decidir sobre o momento que quer engravidar, se é na adolescência, se é na vida É. adulta, se é depois que terminar a faculdade, ou se é depois que arrumar um emprego, né? Então, sabe, conhecimento dá oportunidades maiores de escolha. É verdade, é verdade. E professora Dalva, o que é que você assim deixa de dica, Dia das Mulheres, um conselho, uma coisa para nossos ouvintes que estão aqui, nossos amigos, alunos também, ex-aluno, amigo agora. Isso, que eu quero encontrar, né? Eu quero olhar depois nos comentários, porque eu tenho muita saudade desses grupos, né? Tem muita gente que nós viajamos juntos, né? A gente viveu. Verdade. Nós vivemos dias diferentes juntos, experiências diferentes juntos, e foi muito importante, né? Foi A muito, minha primeira muito viagem prazeroso. acadêmica foi com você, foi para a cidade do Goiás. Foi para a A cidade de primeira Goiás. viagem acadêmica, acadêmica. Que teve Pois é, tudo. era muito bom, né? Dava para escrever um livro. O Damar É, já não está aqui, sumiu, mas ele tem história nessa viagem. todas as nossas saídas, né, os nossos estudos de campo foram muito prazerosos, muito construtivos, né? A gente aprendeu muita coisa, né? Eu e vocês também, né? Então, em cada uma das saídas de campo era uma experiência diferente, né? Um momento da gente estar junto e aprender de forma diferente. Mas para fechar, o que eu queria dizer, que eu já até comecei, mas não consegui terminar, porque de um assunto a gente acaba indo para o outro, é que apesar, né, de todas as responsabilidades das mulheres, né, de todo essa carga a mais que a mulher carrega, a mulher é sempre uma pessoa otimista, né? Sempre muito, acredita sempre no futuro, né? A mulher que sai para trabalhar com toda a dificuldade, como eu vi, a gente estava falando da mãe, da mulher angolana, né? Como eu vi em Angola, né? Com o bebê amarrado nas costas, né? Vivendo as intempéries com ela, né? De estar no sol quente, na chuva, de passar da hora de comer, né? Os bebês e com os bebês nas costas. Então, essas mulheres acreditam muito no futuro, porque elas estão trabalhando para alimentar o futuro, que é os seus filhos, e acreditam na possibilidade dos filhos terem um futuro melhor do que o que elas estão tendo naquele momento. E em outros momentos da história, outros fatos históricos, a gente vê muito a mulher se organizando para defender o trabalho dos maridos, para defender a educação dos filhos, brigando por saúde pública, né, pela saúde dos filhos, pela saúde da comunidade, pela saúde do povo, né, do povo em geral. Então, as mulheres sempre levantam bandeiras importantes, mesmo nos momentos difíceis, né? Algumas bandeiras individuais, que depois se transformam em bandeiras coletivas, mas a mulher tem essa coisa, né, de carregar junto dela, mesmo nos momentos difíceis, a esperança no mundo melhor, né? No mundo mais justo, num mundo melhor para todo mundo viver. E ainda tem tempo para isso tudo, né, Eva? Para ficar bonita, Ainda né? tem tempo para ficar bonito. Exatamente, gosta de se ver naquilo que ela faz e naquilo que ela produz. É muito forte a mulher, não é sexo frágil. De jeito nenhum. Quem disse isso não falou a verdade. Mas já não é sexo frágil. E professora Dalva, você pode falar um pouco da sua pesquisa sobre a questão da criança, assim, só para dar um apanhado para outros amigos que estão aqui, como o Bruno, a Leila, Manuela, Iracilda, Janaína Cuyamijian, um Olha, Eva, apanhado nesse sobre a momento, sua. eu me interessei pela questão do trabalho infantil em 2010, né? Primeiro que eu já tinha um olhar diferenciado com essa questão
do trabalho infantil, né, desde há muitos anos, né, que eu sempre olhei com curiosidade essa questão de crianças trabalharem. Aí, em 2010, eu fiz um trabalho para o antigo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e um dos temas, né, uma das temáticas da consultoria que eu trabalhei era o trabalho infantil. Né? Então, eu tive que me debruçar em cima de leis, em cima de experiências relacionadas ao trabalho infantil, né? Em cima de dores também relacionadas a essa realidade, né? Que é que a realidade do trabalho infantil ela é uma realidade dos grupos mais pobres no Brasil, né? Dos grupos de menos privilégio. Não são os filhos da classe média ou os filhos da classe alta que trabalham na infância. Quem trabalha na infância são os filhos da classe trabalhadora mais pobre, né? Então, que o salário dos pais não consegue sustentar a família, então acabam usufruindo do trabalho dessas crianças para a sobrevivência da família. Então, essa relação perversa me inquietou e eu resolvi, em 2016, fazer doutorado e optei por trabalhar essa questão relacionada ao trabalho infantil. Mas eu estou com a pesquisa parada, né? Desde o ano passado, inclusive retirei do meu Lattes, por enquanto, a questão do trabalho infantil, porque eu estou vendo o melhor momento para concluir, mas está parada desde o início do ano passado, né? E eu queria ter concluído em dezembro. Então, não é nada diferente do que a gente tem visto em relação à pobreza, né? O trabalho infantil é só uma das faces da pobreza no Brasil e no mundo, porque eu tive a oportunidade de conhecer trabalhos de outras pessoas relacionadas ao trabalho infantil, e inclusive em Angola tem um jornalista que trabalhou isso, e ele coloca o trabalho infantil lá como o epicentro da pobreza. Né? Então, o que acontece no Brasil também, né? O epicentro da pobreza pode estar aí, né? Exatamente nessa relação essa relação desumana, essa relação de exploração e incoerente do trabalho infantil. Então E é isso, né, sobre... teve uma região específica de pesquisa ou foi Não, no não. estado? Mais de uma região, né? É o Distrito Federal, Goiás e Maranhão. São três Ah, regiões. o Maranhão bate recorde, porque muitos Hum, deles trabalham na agricultura não bate e na recorde, Epa. coisa. Não, não, Lá porque. acontece porque é um estado que também é um estado pobre, né? Mas existe trabalho infantil, inclusive em países europeus, né? Trabalho infantil escravo e trabalho infantil. Inclusive, né, em países ricos como na Europa e em estados ricos no Brasil, como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, que são estados que economicamente são mais Mais bem desenvolvido. posicionados. Isso, São Paulo, né, os números do trabalho infantil são números muito grandes. Então, às vezes, a gente Nossa, pensa que está relacionado à pobreza somente, está sim relacionado à pobreza, mas está relacionado também à exploração, né, a essa ideia de exploração a todo custo do capitalismo. Então, além isso. de ser necessário melhores condições de vida para as pessoas, é necessário também uma consciência, né, das grandes empresas, dos mais ricos no Brasil e no mundo, de que trabalho infantil é desumano, né, é imoral até. É verdade. E é uma luta que vem há muito tempo, né? A partir da Revolução Industrial já vem essa questão do trabalho infantil. Professora Isso. Dalva, a gente tem 1 hora de conversa, aqui Uhum. já é 10h30, a gente começou 9h30, amanhã vou trabalhar. Aí no Brasil, amanhã vou trabalhar, tem grupo 16 e aqui. 24 aqui. É, amanhã tem grupo, acho que deve ser México, porque como eu falei, a Leila aqui que tá nos assistindo, eu conheço ela é lá do Maranhão e ela já veio aqui na Turquia. Amanhã tem grupo de México. E eu ficaria conversando até tarde, adorei a conversa, eu adoro falar sobre história. Acho que quem é historiador gosta mesmo, né? Porque une
antropologia, sociologia, psicologia, tudo no Onde tudo curso, se encontra. onde tudo se encontra. E eu quero agradecer todos, a Leila está relacionada a uma série de fatores da educação, por exemplo, isso mesmo, Leila, tá? E eu quero agradecer todos os amigos que participaram, especialmente você, professora Dalva, por disponibilizar o seu sábado aqui para a gente. A questão do fuso horário é um pouco complicada, mas domingo que vem tem a Leila lá do Maranhão, que vai falar sobre a experiência e convidar também os tours para conhecer o Brasil. Ah, que bom, que bom. Domingo que Então, vem no mesmo horário. eu Não, queria também te agradecer. Esses encontros são sempre muito bons, né? Não são só saudosos, falhou. não. São saudosos, são prazerosos, são bons encontros. Encontrar com vocês é sempre um prazer enorme. E queria também mandar um abraço para toda essa gente aí que eu conheço, que não vejo há tanto tempo, mas que em algum momento a gente estivemos próximos uns dos outros. E, de repente, quem sabe, num momento não muito distante, a gente possa se É. reencontrar. Isso, a gente se reencontrou no Brasil há 3 anos, acredita? Há 3 anos, quando eu Já fui no tem Brasil, três tem anos. 3 anos, mas passa rápido. Tem 3 anos que eu fui para o Brasil, a gente se encontrou na sua casa, você abriu as portas da sua casa para a gente, o Sebastião amou, porque ele gosta muito de comida brasileira. E agora eu estou indo para o Brasil em julho, tudo dando certo, em julho e início de agosto, mais ou menos assim. Esperamos nos encontrar novamente aí no Brasil, ou em Brasília, ou lá no Maranhão. Mas com certeza eu vou ficar uma semana em Brasília, que é a terra que eu amo. Minha segunda casa é Brasília, Distrito Então, pode Federal. vir. Você sabe que as portas estão sempre abertas. É um prazer te Oh, receber os Savas. Tá, o podem vir Savas não que... vai dessa vez. Ah, não vai? Não, porque ele passou Não na vem. universidade e está estudando, e aqui é diferente como se fala? O currículo, como é que fala? Ai, meu É Deus. o currículo mesmo, né? O currículo, né? No O Brasil, quando está de calendário. férias, aqui o calendário escolar é diferente. Mesmo as aulas sendo online, tem provas, e as provas é muito complicado esse fuso horário, é cheio de ter de colocar câmera assim na sala, porque está online. Mas graças a Deus ele está tirando boa nota e está falando muito bem português agora. Ah, que bom, que bom. Então, podemos encerrar, né, Eva? Nós vamos Tá, então cansar quem agradeço. ainda ouviu uma hora. Tá, então, amigos todos, muito, muito obrigada de coração. Desculpa o choro. Domingo passado eu fiz live, foi domingo retrasado com a Salete Bulim, também chorei porque minha mãe estava assistindo a live, hoje eu já conversei com ela, ela não está assistindo. Então, a gente fica emotiva. Eu sou mulher emotiva, e também quero aproveitar e desejar um feliz Dia das Mulheres para todas, que 8 de março seja cada vez mais importante nacionalmente, internacionalmente, para todas as mulheres, e que todo dia é o Dia da Mulher. Isso, e que a gente se encontre com a gente sempre. Então, tchau, Então, Eva. Tchau para todo tchau, mundo. bom almoço, se Beijo. não almoçou, bom almoço no Brasil. Não, já almoçou. Agora o pessoal vai jantar mais tarde. Tchau, Eva. Tá, Obrigada eu pelo vou dormir. convite. Tá, beijo, beijo todos os amigos. Boa tarde no Brasil, boa noite aqui na Turquia. E akşamlar çok teşekkürler ederim. Savaş, meu ajudante, vai vir aqui para ajudar. Savaş. Muito obrigada, amigos. Obrigada, professora Dalva de Oliveira, historiadora.